Gostaria primeiro de agradecer a quem me convidou para dar essa palestra esta noite, né? Uma palestra que estava programada inclusive para outra data anterior e por coisas da vida a gente teve que suspender, mas aqui estamos recuperando nesta noite, né? E esperemos que seja uma palestra interessante ou que possa ajudar a quem esteja interessado a entender, a conhecer e a praticar o que é a vida, a direção espiritual. Então, muito obrigado quem organizou, a toda a parte logística, e muito obrigado a todos vocês por estar presentes nesta noite, né? Isso manifesta para mim um interesse bastante grande por parte de todos vocês. Agradeço inclusive a todas as pessoas que já com antecedência mandaram para mim a través dos meios eletrônicos algumas perguntas relacionadas com a direção espiritual. Eu espero responder todas elas no transcurso da palestra. Mas se por acaso alguma dessas perguntas não estivesse respondida no desenvolvimento do tema, eu peço que vocês anotem as perguntas que tiverem ou as que estivessem surgindo durante a palestra, e só no final, depois da exposição do tema, vamos deixar um tempinho para perguntas e respostas para responder aquelas que não ficassem respondidas durante o tema, né? Durante a exposição do tema. Bom, como abordar o tema da direção espiritual? Poderiam existir diferentes maneiras de abordar e apresentar o tema da direção espiritual, né? Algumas delas, só por dar alguns exemplos, né? Uma maneira de abordar o tema poderia ser desde o ponto de vista teológico, isto é, pegar um livro, um tratado de vida espiritual e desenvolver o tema, só que seria uma maneira um pouco mais complicada por utilizar termos um pouco mais elevados e conceitos um pouco mais difíceis de entender. Mas poderia ser uma maneira, desde o ponto de vista teológico, que não é o caso para esta noite. Outra maneira de abordar o tema poderia ser utilizar várias definições do que a direção espiritual, tomadas de diferentes mestres de vida espiritual, e comentar cada uma dessas definições, os elementos que integram essas definições. Mas também demoraríamos um pouco e não temos muito tempo. Então, outra maneira de abordar a direção, explicar a direção espiritual, poderia ser através de exemplos práticos, casos da vida real, né? Experiências com pessoas, diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de circunstâncias, e dar exemplos concretos do que acontece na direção espiritual. A gente também pode aprender muito dessa maneira. Mas, bom, tratando-se de um auditório, vamos dizer, misto, não apenas homens e mulheres, mas tratando-se de um auditório não homogêneo, no sentido que algumas pessoas poderiam estar iniciando a sua caminhada da vida espiritual, ou outras estar já em um patamar mais elevado. Então, eu decidi abordar o tema da direção espiritual de uma maneira geral, que valga para todo mundo, tanto os principiantes quanto os avançados na vida interior. Utilizando uma linguagem simples, eu espero que lógica, que o desenvolvimento da palestra tenha um itinerário lógico. Então, o que pretendo fazer? Eu vou dar vários pontos em relação ao tema da direção espiritual e construir aos poucos uma definição de direção espiritual. Então, eu vou dar vários pontos e a soma de todos esses pontos deveria nos ajudar a construir no final uma definição de direção espiritual. O que eu vou falar para vocês está baseado na minha, vamos dizer, experiência
de 25 anos como religioso e 15 anos como sacerdote. Então, vou transmitir para vocês o que na minha experiência eu tenho vivenciado, atendendo, acolhendo, acompanhando, dirigindo as pessoas no campo espiritual. Não apenas isso, também quero me ajudar dos ensinamentos que eu mesmo tenho recebido como dirigido, dos meus diretores espirituais. Então, a experiência que eu tenho atendendo em direção espiritual, a experiência que eu já recebi na minha direção espiritual e dos cursos e capacitações que ao longo da minha trajetória como religioso e como sacerdote tenho recebido. Conselhos de sacerdotes muito mais experientes, muito mais capacitados, que na minha caminhada me ajudaram muito e continuam me ajudando. Então, vai ser mais ou menos esse o itinerário que nós vamos seguir. Qual será o esquema desta palestra? Eu gostaria de falar desde o início para que vocês consigam me acompanhar onde que vamos, em que ponto nos encontramos. Então, primeiro, espero, a palestra está marcada com uma duração de 1 hora. Sei que algumas pessoas que estão aqui têm que sair. Se por acaso me estendo um pouquinho a mais, tenham paciência, mas quem tenha que sair, fique à vontade, né? Mas, graças a Deus, disponibilizaram esta sala para nós, então podemos, se precisássemos, podemos continuar um pouquinho a mais. Mas espero que não, né? Primeiro ponto da palestra, eu vou falar de maneira geral, como já falei, fazendo uma referência da atualidade do tema. Por que a direção espiritual é um tema atual? Em um segundo momento, eu vou esclarecer alguns termos, alguns conceitos que se utilizam na direção espiritual, terminologia apenas, para entender de que estamos falando. Terceiro ponto, terceiro tema dentro desta exposição, remontar-nos à origem da direção espiritual, de onde começou a direção espiritual. Então, vamos fazer um percurso breve, um percurso histórico, de onde que começou a direção espiritual e como se tem mantido até hoje. Terceiro ponto. Em um quarto momento, falaremos de quais são os elementos integrantes de uma direção espiritual. Elementos integrantes que deveriam estar dentro de uma direção espiritual. Quinto ponto, daré também alguns conselhos sobre direção espiritual para aqueles ou aquelas que já são diretores espirituais e se dedicam a cuidar das almas. Então, desde a minha experiência, que não me considero um mestre, mas na minha humildade ofereço para vocês, os que já se dedicam a isso, algumas pautas, alguns conselhos que poderiam ajudar a vocês a atender as almas. Finalmente, o sexto ponto seria, com todos esses elementos que já falamos, construir, sim, uma definição do que é a direção espiritual para encerrar com umas conclusões. Esse seria o esquema da palestra desta noite. Vamos lá. Primeiro tema, a direção espiritual na atualidade. Por que a direção espiritual é atual? Um tema que é tão antigo e sempre se mantém novo. Eu acho que sempre, mas agora mais do que nunca, acredito que todos vamos coincidir nisso, né? As pessoas estão se especializando cada vez mais nas diferentes áreas do conhecimento humano. Por fazer uma analogia, antigamente, na área da medicina, geralmente todos os médicos se formavam como médicos gerais, né? E alguns poucos, falando antigamente, e alguns poucos se especializavam em uma área específica, né? Cardiologistas, traumatologistas e por aí vai, né? Agora não, as coisas têm mudado. Os médicos já não se conformam com apenas
se formarem como médicos, mas em cada uma dessas áreas, vamos pensar, um traumatologista, pues agora está especializado em mão, em joelho, em pé. Então, cada vez as áreas de conhecimento vão se especializando cada vez mais. E isso vale para todas as áreas do conhecimento humano e para todas as necessidades do ser humano. Na área da educação, na área da cultura, na área da política, na área do esporte e, não pode ficar atrás, na área da religião. Isso só para dar uma visão geral de como as pessoas procuram um atendimento mais especializado. Se eu quero me atender, então, sobre uma fratura no meu pulso, pues eu vou com um traumatologista especializado em mão. Então, é assim que atualmente encontramos todo tipo de acompanhamento em todas as áreas, como já falei, das necessidades do ser humano. E estamos falando de diferentes tipos de acompanhamento. Tutoriais, assessorias, consultorias, terapias, coaching, todo tipo de acompanhamento. Então, por que deixar fora a direção espiritual quando se trata de um acompanhamento tão importante, especializado em uma área do ser humano, que é nosso crescimento espiritual, nosso crescimento de vida interior? Aqui já começamos algumas das perguntas que vocês mandaram para mim, que é e que não é a direção espiritual. Então, eu vou estar respondendo essas perguntas ao longo, sem me deter a lembrar da pergunta. Mas vocês podem identificar, quem fez a pergunta já pode começar a dizer, agora entendo o que e o que não é a direção espiritual. Nesses tipos de acompanhamento todos, tan especializados, tan personalizados, existe uma grande diferença entre todos esses acompanhamentos que já comentei para vocês e o acompanhamento ou direção espiritual. Qual é a grande diferença entre todos esses tipos de acompanhamentos e o acompanhamento ou direção espiritual? A primeira grande diferença que vamos encontrar é a seguinte. De novo, podemos ter, por exemplo, uma assessoria política. Quem se dedica a trabalhar nos ministérios tem assessores políticos. Podemos encontrar uma terapia psicológica. Tantas pessoas que vão se atender nessa área. Uma consultoria administrativa. Um coaching esportivo. Entendeu? Então, cada vez essas áreas de especialização. Mas todos esses, coaching, consultoria, terapia, todos ficam no plano horizontal, numa dimensão horizontal. A diferença da direção espiritual, do acompanhamento espiritual, que tem uma dimensão vertical. Essa é a primeira grande diferença entre os diferentes tipos de acompanhamentos. Todos os acompanhamentos, mesmo que profissionais, não estou tirando mérito de nenhum deles. Pelo contrário, estou destacando a importância de todos eles. Todos esses acompanhamentos são muito importantes e são profissionais, graças a Deus, né? Mas todos ficam no plano humano, no plano das necessidades do ser humano como pessoa humana, nas áreas da humanidade da pessoa. E no campo das relações humanas, nos relacionamentos entre as pessoas. A direção espiritual, o acompanhamento espiritual, pelo contrário, essa dimensão vertical me põe em contato com uma realidade divina. Por isso estou falando de uma dimensão vertical. Não é apenas no plano humano, mas no plano espiritual, no desenvolvimento da vida interior, no desenvolvimento da vida espiritual. E não me põe em relação apenas com as pessoas do mesmo nível,
quanto me coloca em relação com Deus. Os outros atendimentos, os outros acompanhamentos são todos de tipo humano, horizontal, em relação com as pessoas. A direção espiritual tem uma dimensão vertical e me põe em contato com uma realidade divina. Minhas relações com Deus. Os primeiros tipos de acompanhamento poderiam ser usados para crescer, para amadurecer, para aprimorar uma área da minha vida como pessoa. Política, esportiva, cultural. Entendeu? Na direção espiritual, pelo contrário, é um acompanhamento que me ajuda a ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Ou seja, a direção espiritual, o acompanhamento espiritual me vai ajudar a aperfeiçoar meu ser, sobretudo no campo espiritual, na minha vida interior. E aqui eu gostaria de fazer referência a uma primeira cita bíblica. Quando vocês vão para a Sagrada Escritura em Lucas 2:52, vamos encontrar aquela passagem que diz: E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Estou falando de Lucas 2:52. Lucas 2:52. Para nós católicos, eu acho que nesse sentido estou falando para um auditório homogêneo, aqui todo mundo somos católicos. Então, para nós católicos, não podemos perder de vista que nosso modelo, nosso critério, o centro da nossa vida, sempre será Jesus Cristo. Olhar para Cristo como centro, como modelo, como critério a imitar. Estamos chamados a ser outros Cristos. Imitar a Cristo em tudo. Como atuaria Jesus? O que faria Jesus? O que falaria Jesus nesse momento, nessas circunstâncias para essas pessoas? Então, olhar a Jesus como modelo significa prestar atenção a esse versículo da Sagrada Escritura que nos diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, que nós como pessoas, como seres humanos, estamos chamados a crescer. Em estatura, não temos dúvida, né? Nosso desenvolvimento biológico não podemos pará-lo, frear o nosso desenvolvimento biológico, crescemos, nascemos, nos tornamos uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, uma pessoa idosa, então, crescer em estatura. Mas Jesus Cristo crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Aqui já podemos entender os diferentes tipos de acompanhamento. Crescer em sabedoria significa aproveitar todas as áreas de crescimento humano, né, que já falei. Podem ser terapias, podem ser consultorias, coaching, todas as que vocês podem se imaginar. Crescer em sabedoria. Agora, para crescer em graça diante de Deus e dos homens, precisamos também de um acompanhamento especializado, que nós chamamos de acompanhamento ou direção espiritual. Então, essa teria que ser como uma introdução do tema na atualidade. Por que é tão importante a direção espiritual? Porque se nos preocupamos por crescer em outras áreas de conhecimento, quanto mais nos deveríamos de preocupar por atender às coisas espirituais. Entendeu? Então, isso nos faz ver que a direção espiritual sempre tem sido uma prioridade na vida das pessoas e que isso vamos verlo depois no contexto histórico. Mas apenas aqui uma visão geral da atualidade do tema da direção espiritual. Por que é importante? Porque temos que crescer de maneira harmoniosa em estatura,
em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Segundo ponto desta palestra, já falamos que serão algunos termos o conceitos usados na direção espiritual. Algunos termos, algunos conceitos usados na direção espiritual. Antigamente, sempre foi usado o termo direção espiritual para definir a ajuda que uma pessoa qualificada dava a outra pessoa que procurava ajuda e conselho. Sempre se usou o termo direção espiritual. Atualmente se usa, parece que às vezes de maneira indistinta ou como sinônimo, acompanhamento e direção espiritual. Mas é precisamente essa distinção que eu quero fazer para vocês desde a minha experiência atendendo pessoas, que eu considero que não é a mesma coisa, estamos falando do que é e do que não é. Desde a minha experiência, faço uma distinção entre o que é e não é a direção espiritual. Então, direção espiritual, desde minha experiência, não podemos dizer que é igual a um acompanhamento espiritual. Acompanhamento espiritual não é sinônimo de direção espiritual, mas tem mestres de vida espiritual ou diretores espirituais que falam de uma maneira indistinta. Agora vamos já entrar nas especificações. Por que não é a mesma coisa? Por que se teve essa mudança de entender a direção espiritual como apenas um acompanhamento espiritual, de usar indistintamente? Por quê? O que aconteceu? Algumas pessoas acham que usar o termo direção espiritual tem uma conotação impositiva. Tira a liberdade da pessoa. É meu diretor, está me dirigindo, está me conduzindo. Coisa que não é assim e que vamos explicar, né? Então, essa conotação tem uma ideia de despersonalização da pessoa. Parece que tem um domínio sobre a outra e não é assim. Mas poderia ter essa conotação. Para a pessoa que não entende a diferença, poderia ter. Por isso é importante conhecer qual é a diferença. Então, algumas pessoas acham isso. E por isso utilizam o termo acompanhamento espiritual. Porque acompanhamento espiritual, a mesma palavra diz, né? Já não tem uma conotação de imposição, mas tem uma conotação disso, de acompanhamento, de ajuda, de orientação. E vamos explicar tudo isso. Então, o que eu falei, algumas pessoas podem discordar comigo, mas eu quero falar para vocês porque eu entendo e separo as duas coisas, acompanhamento espiritual e direção espiritual. Acompanhando as pessoas, atendendo as pessoas, eu tenho percebido que se dão pelo menos 3 estágios no crescimento da vida interior da pessoa. E aí vamos já fazer a distinção entre uma coisa e outra. O primeiro estágio, vamos dizer, o mais incipiente, é a acolhida espiritual. Ainda nem sequer estamos falando de acompanhamento e de direção espiritual. É a acolhida espiritual. Isto é, tem muitas pessoas que de repente falam, por não conhecer os termos, por não identificar a diferença entre uma coisa e outra, me falam: "Padre, gostaria de ter uma direção espiritual com o Senhor." Tudo bem. Aí a pessoa vem e ele começa a falar, essa pessoa, né? Se eu gostaria que você me ajudasse a... O que devo fazer nesta situação concreta da minha vida? Essa pessoa está pedindo apenas um conselho específico para um momento concreto da vida dela. Um conselho, uma orientação
mas não quer um acompanhamento, ela não vai dar continuidade a essa situação, né? Então, essa é uma acolhida, mas tem muito mérito. Não estou tirando o mérito dessa primeira situação. A pessoa se preocupa por ter uma resposta que ajude a orientar, a tomar rumo na vida dela, procurando uma pessoa experiente, que pode ser um sacerdote, pode ser um religioso, uma consagrada, um consagrado, um leigo. Uma pessoa mais experiente, mais qualificada nessa área da vida. E muitas vezes essa consulta que essa pessoa está fazendo, nem sequer se trata da vida espiritual. Muitas vezes é uma consulta de índole completamente humana. Uma questão familiar, padre, tenho uma briga na minha família por causa das heranças, não sei quanto, então está pedindo uma ajuda, como reagir diante dessa situação. Mas essa pessoa não está pedindo um acompanhamento. Então, essa seria a primeira etapa, o primeiro nível, primeiro estágio do acompanhamento espiritual. Uma acolhida espiritual. Eu acho que todas as pessoas merecem da nossa parte ter essa acolhida. Que feio seria que uma pessoa chega comigo e por ter apenas uma consulta, uma coisa concreta, eu falo para ela, olha, não tenho tempo. É muito triste. Então, todas as pessoas merecem uma acolhida espiritual. Primeiro estágio, primeiro nível do acompanhamento espiritual. Segundo nível, o segundo estágio do acompanhamento espiritual. Aqui sim é o acompanhamento propriamente dito. Acompanhamento espiritual. Não é uma acolhida, não é uma direção espiritual. É um acompanhamento espiritual. A diferença do primeiro é que, neste caso, a pessoa procura um acompanhante, não estou falando de um dirigido, procura um acompanhante para ter um seguimento, uma continuidade na vida dela, para tratar temas que podem ser na área humana, espiritual, intelectual, familiar, profissional, apostólica. Quando a pessoa fala, padre, que devo falar na direção espiritual, que devo falar no acompanhamento espiritual, então, nesse segundo nível, nesse segundo estágio, a pessoa procura uma continuidade, procura um acompanhamento para tratar qualquer tipo que tenha a ver com sua vida, humana, espiritual, apostólica, intelectual, familiar, qualquer uma. No entanto, e aqui vem a diferença com a direção espiritual, ainda não existe um vínculo de compromisso com o acompanhante. Essa pessoa vem para ser acompanhada, mas ainda não está, ela não se sente de alguma maneira obrigada a obedecer àquele acompanhante espiritual. Ela vem a pedir conselho e quer dar continuidade. Por isso que se chama acompanhamento espiritual. Mas não existe um vínculo que tenha um compromisso. Quantas pessoas fazem isso, né? E escutam o diretor espiritual, mas no final elas saem agradecidas, mas não existe esse vínculo que nos compromete. Não existe ainda. Ou poderia existir, mas não como na direção espiritual que agora vou explicar. Direção espiritual. Falamos acolhimento espiritual, acompanhamento espiritual. Agora sim, direção espiritual. A direção espiritual propriamente, e não estou dando ainda uma definição, porque estou falando que só no final, depois de escutar todos esses elementos, vamos tentar de construir uma definição. Mas já tentando de explicar o que é a direção espiritual. A direção espiritual propriamente dita é um acompanhamento espiritual, como aquele anterior, mas levando a pessoa, ao dirigido, a viver em plenitude o primeiro dos mandamentos da lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Mateus 22, 32. A direção espiritual é um acompanhamento, como o anterior,
mas levando a pessoa a viver em plenitude o primeiro dos mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Isto é a grande diferença. A direção espiritual compromete toda a minha pessoa, todas as áreas da minha vida, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. A direção espiritual é integral e integradora. Integral porque me compromete toda a minha pessoa, com todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. É integradora, porque vamos a tentar de ter uma coerência, de ser pessoas de uma única peça. Então, toda a minha parte cognoscitiva, toda a minha parte evolutiva, toda a minha parte emocional, as grandes faculdades do ser humano tem que ter uma unidade. A vida humana, a vida espiritual, a vida apostólica, a vida familiar, a vida integral e integradora. A direção espiritual, então, é um acompanhamento que se consuma na obediência da fé e da liberdade da pessoa. Me leva a viver em plenitude o primeiro dos mandamentos, amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, e se consuma na obediência da fé e da liberdade da pessoa. Porque se consuma esse é o grande vínculo que não tem no acompanhamento espiritual. Na direção espiritual me compromete, porque compromete toda a minha pessoa e porque eu estou procurando viver em plenitude o primeiro dos mandamentos, então existe um vínculo, um compromisso, uma seriedade nessa direção espiritual. Mas é desde a fé e desde a liberdade. É um compromisso, um vínculo na obediência, na fé e na liberdade. E então não é uma imposição do diretor espiritual, os conselhos que essa pessoa vai receber, mas é uma obediência na fé. Essa pessoa é livre para escolher seu diretor espiritual e é livre para obedecer desde a fé os conselhos que ele está recebendo na direção espiritual. Vocês conseguiram acompanhar os três estádios, as três diferentes etapas? Acolhida, muito simples, coisa pontual, concreta, acompanhamento, que não tem um vínculo, e direção espiritual, que me leva a viver em plenitude e a consumar tudo na obediência, na fé e na liberdade. Agora, dentro da direção espiritual, não podemos dizer que são dois níveis, mas é um patamar que muitas das vezes Deus permite a algumas pessoas. A maioria das pessoas, quase sempre, estou falando sempre desde a minha experiência, as que eu atendo, geralmente se encontram nesses dois últimos, acompanhamento e direção espiritual. Algumas vezes me encontro com algumas pessoas que querem uma acolhida. Às vezes estou saindo daqui da paróquia, padre, posso conversar com o Senhor? Claro. Mas a maioria das pessoas que eu atendo se encontram nesses dois, ou um acompanhamento espiritual ou uma direção espiritual. Agora, dentro da direção espiritual, se dá um nível ainda mais elevado, que os grandes mestres de vida espiritual chamam de discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos, realmente eu posso reconhecer com toda humildade que, graças a Deus, não tenho a experiência de atender uma pessoa que se encontra nesse patamar. Quando se fala de discernimento de espíritos, estamos falando já de caminhos específicos que Deus escolhe para certas pessoas. Estamos falando já de fenômenos extraordinários e de misticismo. Misticismo, estou falando de aquela fase de vida espiritual, daquela fase de vida interior, quando a pessoa já está em um nível completamente elevado.
Praticamente o que São João da Cruz fala. A maioria das pessoas nos encontramos na via purificativa e depois na via iluminativa. Mas este estágio do discernimento do Espírito, estamos falando já da via unitiva. Pense em um Padre Pio, os estigmas. Ele deve ter tido um diretor espiritual para poder discernir se esses estigmas estavam vindo de Deus ou não. A Santa Teresa de Ávila, quando teve aquela transverberação, quando ela sentiu que Deus estava transpassando o coração dela, uma experiência mística, que nem todo mundo conseguimos dar explicações. A Madre Teresa de Calcutá, aquela santinha, quando diz que passou anos, mas muitos anos da vida dela, numa secura espiritual, que não conseguia ter uma verdadeira oração, mas mesmo assim, ela se mantinha fiel. Como vocês estão vendo, é outro patamar. Então, são outros níveis. Então, nós vamos falar agora da direção espiritual. Já especificamos as diferenças, termos, conceitos da direção espiritual. Temos pouco tempo, pouquíssimo e muita coisa para falar, então vamos ir mais rápido. Origem da direção espiritual na praxis da Igreja Católica. Origem da direção espiritual na praxis da Igreja Católica. Pensem que a direção espiritual propriamente dita tem que se dar dentro da Igreja. É uma ajuda eclesial para distinguir de outro tipo de coisas que às vezes o sincretismo religioso nos apresenta. Vou fazer não sei que coisa em não sei que lugar. Não. Quantas coisas estranhas. Não se trata disso. É uma ajuda eclesial dentro da Igreja Católica. Então, vamos falar agora de um percurso histórico da origem da direção espiritual na praxis da Igreja Católica. Primeiro ponto dentro desta origem histórica, né? Temos que nos remontar definitivamente até a época de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sem que a Escritura, sem que a Sagrada Escritura nos fale que Ele dava direção espiritual, Ele dava direção espiritual. Jesus Cristo acompanhava espiritualmente. E sem explicar as passagens, mas em algum momento, quando vocês voltarem para casa ou em outro momento da sua vida, simplesmente pensem na passagem dos discípulos de Emaús. O que foi aquele acompanhamento de Jesus Cristo explicando para eles as Escrituras? E eles entendendo tudo e levando eles a outro patamar, a sair dessa tristeza para elevar o espírito deles a outro nível. Era uma direção espiritual, era um acompanhamento espiritual. A samaritana, aquela conversa que Jesus teve com a samaritana, quando se aproximou e começando por coisas simples, dá-me de beber, começou uma conversa cada vez mais profunda com ela. Veja, os diferentes níveis da vida espiritual. Começa por uma coisa concreta e se vai transformando em cada vez uma coisa mais profunda, mais séria. A conversa com Nicodemos, quando Nicodemos falou para ele, será que é possível que uma pessoa, sendo adulta, possa nascer de novo? Jesus Cristo explicando para eles por que temos que nos fazer como crianças, né? Ou inclusive aquela outra passagem na vida de Saulo, quando tirou ele do cavalo e falou, ve àquela cidade e encontrarás a Ananias, que te falará o que deves fazer. É um acompanhamento. Ele te dirá, te aconselhará o que deves fazer. Então, já desde a época de Jesus Cristo encontramos, se não com esses termos, com esses conceitos, mas vemos nele, e já falamos que ele é quem deve ser nosso modelo, critério, exemplo a seguir. Então, primeira etapa nesse percurso histórico. Num segundo momento, quando a direção espiritual cobra uma maior força, estamos falando já da vida monástica. Os monges, nos mosteiros, praticavam a direção espiritual com grandes mestres da vida espiritual. Os primeiros grandes mestres da vida espiritual foram da época patrística. Estamos falando de mestres como São João Cassiano, São Bento o Abade. E só para
para tentar de entender o que acontecia naquela direção espiritual dos monges, eles procuravam quase sempre, ou geralmente, né, aquele monge mais sábio, e se associava aquela sabedoria com a idade. Então procuravam os monges mais anciãos. Aquela direção espiritual, em que consistia? Era uma coisa breve, uma pergunta, uma dificuldade, uma resposta. E o dirigido não brigava, nem se rebelava contra o diretor. Simplesmente aceitava, na fé e na liberdade, o conselho, que aceitava com muita reverência, como vindo de Deus. E assim se desenvolveu aquela época, e daquela época encontramos grandes santos que foram dirigidos espiritualmente. Então, a vida monástica, nesse percurso histórico. Vamos dar um pulo mais para frente na história da igreja e depois vamos encontrar grandes santos que são exemplo de vida espiritual, que tiveram diretores espirituais e que também tiveram diretores espirituais e que foram diretores espirituais. Um exemplo clássico, Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Santo Ambrósio dirigia a Santo Agostinho. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila eram grandes amigos. Então, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola é um clássico que tem tanta sabedoria nos exercícios espirituais que ele desenvolveu só por colocar uma regra da direção espiritual que vem de Santo Inácio. Veja a sabedoria contida nesses grandes mestres da vida espiritual, diretores espirituais magníficos. Uma das regras clássicas de Santo Inácio é aquela que nós conhecemos, que diz: em época de tribulação, não faça mudanças. É uma regra clássica na direção espiritual. Quando uma pessoa está passando mal, vem pedir conselho por causa de uma crise espiritual, familiar, financeira, de qualquer tipo, em época de tribulação, não faça mudanças. São regras que na direção espiritual são muito sábias. E aí temos todos esses grandes exemplos, né? Pensemos que a direção espiritual não era própria, apenas estou falando de sacerdotes e religiosas, né? Coloquei a Santo Inácio, coloquei a Santo Agostinho, falei da Santa Teresa, mas não é própria apenas dos consagrados, dos sacerdotes, dos religiosos. Agora vou falar dos leigos. Antigamente, os reis católicos tinham direção espiritual. Pensemos em Santa Isabel de Hungria, que vamos comemorar agora dia 17 de novembro. Era uma rainha, mas tinha direção espiritual. Isabel a Católica da Espanha, São Luís da França, todos são santos, mas todos tinham direção espiritual. Então, a direção espiritual não é própria de um setor exclusivo da igreja, é para todos. E, chegando mais para os nossos dias, ainda nesse percurso histórico, pensem nas grandes congregações religiosas que têm dado destaque à prática da direção espiritual. Vou colocar 3 só. Os jesuítas, fundados por Santo Inácio, e que eles dão muita importância à direção espiritual. Opus Dei, dão muita importância à direção espiritual. E não gosto de me colocar como exemplo, mas os Legionários de Cristo, que damos muita importância à direção espiritual. Então, só por colocar 3 exemplos de congregações que ven na direção espiritual um meio de crescimento de vida interior importantíssimo. Ponto seguinte. Elementos integrantes de uma direção espiritual. E aqui, esse é o título deste ponto, elementos integrantes de uma direção espiritual, mas está subdividido em vários. Espero não perder vocês. Espero que me estén acompanhando. Por isso eu falo, espero que o desenvolvimento seja lógico.
Quais são os elementos integrantes de uma direção espiritual? Primeiro, vamos falar das características que deve ter o acompanhado, o dirigido e o acompanhante, o diretor espiritual. Características que tem que ter o diretor espiritual e o dirigido espiritual. Características que se pueden aplicar completamente a ese acompañante y a ese acompañado espiritual. ¿Cuáles son las características, las cualidades, vamos a decir, que deben ter estas pessoas? Primeiro, por parte do dirigido espiritual ou do acompanhado espiritual. Apertura, confiança e sinceridade. Apertura, confiança e sinceridade. Quando você vai procurar o diretor espiritual, tem que abrir o coração necessariamente. Como quando você vai no médico. Este é meu problema. Apertura, confiança. Você vai com um médico para achar que esse médico vai resolver seu problema. Sinceridade. Se a dor de cabeça está aqui, você não vai dizer que é uma dor no estômago. Então, apertura, confiança, sinceridade. Primeira característica que deve ter o dirigido. Outra característica, fidelidade, constância e perseverança. Fidelidade, constância e perseverança. Fidelidade à direção espiritual. Eu marquei direção espiritual e eu vou à minha direção espiritual. Constância, uma frequência estabelecida. Perseverança, é um acompanhamento, é uma duração, entendeu? Então, tudo isso deve ter. Terceira característica, visão sobrenatural, docilidade intelectual e espírito de obediência. Visão sobrenatural, não é um diálogo, não é uma conversa. Estamos falando que é um diálogo na fé e na liberdade da pessoa. Estamos no relacionamento com Deus, é uma dimensão vertical. Então tem que ter visão sobrenatural, fé, para saber que os conselhos, as orientações que você vai receber, estão inspiradas pelo Espírito Santo. Não é o que o diretor espiritual acha, nada mais. É uma visão sobrenatural. Docilidade intelectual, isto é, não apenas escutar, mas ser dócil, praticar, obedecer na fé e na liberdade o que meu diretor está me falando. E tender à perfeição. Você está procurando melhorar, aprimorar, crescer. Crescer em estatura, sabedoria e graça. Tender à perfeição. Sejam perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Já falamos disso, né? Agora, características que deve ter o diretor espiritual. Primeira, consciência do que ele está fazendo é apenas um serviço. É uma ajuda. Não é uma imposição, como já falamos, para diferenciar o que é uma direção espiritual. É uma ajuda. É um serviço que ele está prestando para aquela pessoa. Segunda característica, atenção e docilidade ao Espírito Santo. Reconhecer que o diretor espiritual é apenas um instrumento. Se ele está dando um serviço, se ele está dando uma ajuda, então é um mero instrumento da graça de Deus. É um tubo provavelmente enferrujado por fora, defeituoso, com muitos erros, com muitas faltas também, por ser ser humano, mas que por dentro passa aquela água cristalina da graça de Deus. Então é um instrumento, consciência e docilidade de ser um instrumento da graça do Espírito Santo. Outra característica do diretor espiritual, sensatez, prudência e paciência. Sensatez, prudência e paciência. Se uma pessoa vem e está iniciando a vida espiritual, quer ser acompanhada, quer ser dirigida, mas está dando apenas os primeiros passos, temos que ser prudentes com essa pessoa. Não podemos pedir e cobrar para ela o que uma pessoa já faz em outro nível espiritual mais elevado. E depois paciência, porque muitas vezes a pessoa tem condições para poder fazer uma coisa mais perfeita, mas por ser humano, pode ter quedas, pode ter retrocessos, e o diretor espiritual tem que ser paciente com essa pessoa, ajudar a ir para frente.
Então, sensatez, prudência, paciência. E depois, a Santa Teresa de Ávila dizia, o diretor espiritual tem que ser sábio, experiente e letrado. Mas ela também diz, a terceira não é tão importante quanto as duas primeiras. Se é sábio e é experiente, mas não é letrado, não tem tantas letras, não importa. Pensemos no cura de Ars. O cura de Ars, que foi um grande confessor, não era um letrado, mas era experiente, era sábio. Aquela sabedoria que dá o Espírito Santo, não a sabedoria humana. Entendeu? Essas são as características do dirigido e do diretor. Agora, quem são os protagonistas da direção espiritual? Quem são os protagonistas da direção espiritual? Muito simples. O diretor espiritual é o último dos protagonistas. O protagonista central é o dirigido e o protagonista principal é o Espírito Santo. O primeiro protagonista é sempre o Espírito Santo. É Ele que nos santifica. Mas o dirigido é o protagonista central porque é Ele que tem que praticar o que o diretor está falando ou aconselhando para ele. E só em um último lugar, o diretor espiritual é o protagonista nessa relação de direção espiritual. Quais são os temas abordados dentro de um acompanhamento de uma direção espiritual? O movimento Regnum Christi nos oferece 4 grandes áreas de formação, que são os pilares ou as colunas da nossa formação como pessoas, como seres humanos. Formação humana, formação espiritual, formação intelectual e formação apostólica. Então, quais são os principais, não os únicos, mas os principais temas que devem ser abordados numa direção espiritual? Primeiro, tudo o que tem a ver com a minha vida espiritual. Ou seja, tudo o que tem a ver nas minhas relações com Deus. Vida de oração, vida de graça, vida sacramental, entendeu? Tudo isso você pode falar nesse primeiro bloco. Segundo tema que pode ser abordado na direção espiritual, tudo que tem a ver com a sua formação humana. Agora já não em relação com Deus, mas em relação consigo mesmo. Ou seja, formar as 3 grandes faculdades de todo ser humano. Inteligência, coração e vontade. Formar a minha consciência, que é importante formar e informar a minha consciência. Formar meu coração, os sentimentos, as emoções, a afetividade. Tudo isso se forma. Não podemos ser presas dos nossos sentimentos. Temos que ajudar-nos dos sentimentos quando não são favoráveis, mas rejeitar quando aqueles sentimentos de desânimo, nos levam por outro caminho. Então, formar a inteligência, formar nossa consciência, formar o coração, formar a vontade. Formar uma vontade firme, forte, né? Por isso a Sagrada Escritura fala que teu sim seja sim e que teu não seja não. Mateus 5,37. Quantas vezes nossa consciência funciona, mas a nossa vontade é fraca. A consciência me diz, não faça isso, e a vontade acaba fazendo o que não deve fazer. Mas aí vemos a experiência, inclusive, dos grandes santos. São Paulo apóstolo, né? Ele dizia, faço o mal que eu não quero e evito fazer o bem que devo fazer. Veja, um reconhecedor da humanidade do ser humano. Fraco na vontade. Então, segundo grande bloco dos temas que podemos abordar na direção espiritual, além dos temas espirituais, podemos falar da nossa formação como pessoas, como seres humanos. Terceiro grande bloco, que tema a abordar na direção espiritual, formação apostólica. O termo apostólico faz referência à nossa relação com as outras pessoas. Então, fazer apostolado é levar a mensagem de Cristo a outras pessoas, né? Então, nosso apostolado começa
com os mais próximos. Então, nós não fomos criados para viver como ilhas, isolados. Temos relacionamentos. Então, neste terceiro bloco entra tudo que tem a ver na minha relação matrimonial, familiar, profissional, eclesial, as minhas relações com o meu responsável de equipe, com as pastorais, entendeu? Quantas coisas a falar nessas relações, né? Então, às vezes uma crise pessoal originada por uma crise matrimonial. Um problema laboral, profissional, nos desanima e você parece que se descontrola, se desarmoniza tudo na sua vida, né? Então, essa é outra grande área, outro grande bloco que pode ser falado na direção espiritual. E um quarto grande bloco dos temas que podem ser abordados na direção espiritual é tudo que tem a ver com a minha formação intelectual. E aí, esse quarto bloco pode se transformar em uma ajuda para as três primeiras grandes áreas. Tudo o que nós fazemos para crescer intelectualmente, uma leitura de um livro, até a leitura de um jornal, um círculo de estudos, uma palestra, uma conferência, um cursilho, tudo isso me ajuda a crescer em sabedoria, crescer em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus. Então, estou falando, não estou esgotando todos os temas, mas nesses 4 grandes blocos já encontramos muita matéria para poder colocar dentro da direção espiritual. O que devo falar? Tudo isso. Muitíssima coisa. Claro que em uma direção espiritual provavelmente não será suficiente para em uma única direção espiritual falar de tudo isso. Mas depois vamos falar dos instrumentos para poder aproveitar melhor a direção espiritual. Então, por que a direção espiritual é integral e integradora, que já falamos? Porque compreende todas essas 4 grandes áreas: vida espiritual, formação humana, vida intelectual, formação apostólica. Integra todo isso e me ajuda a dar coerência na minha vida. Atualmente também está agora esse conceito, e para fazer uma analogia, no outro dia me convidaram para abençoar uma clínica estética, e quando cheguei lá, os donos, que eram médicos, me explicaram o conceito da clínica. Disse: padre, nesta clínica estamos um conjunto, um grupo de médicos especializados em diferentes áreas. Eram dermatologistas, eram fisioterapistas, tinham até um spa, tinham tudo. E disse: porque nós buscamos a harmonização do corpo e da alma, segundo eles, né? Harmonização. Então, claro, você vê as placas aí e veja, está muito na moda, né? Harmonização facial. O que significa isso? Que você vai e tira as rugas, e cuida dos dentes, e cuida de todo tipo de harmonização facial. Então, se você faz isso no campo humano, por que você não dá uma harmonização espiritual na sua vida? E cuidar da mente, da consciência, do coração, da vontade. Então, integral e integradora. Vamos por um pouco para frente. Agora sim, já não são elementos que integram a direção espiritual. Já dei um passo para frente. Etapas evolutivas da direção espiritual. Vou fazer mais outra analogia. Acho que os exemplos não são perfeitos, mas nos ajudam a entender. Etapas evolutivas da direção espiritual. Se trata de malhar o espírito. Se trata de crescer o espírito, de fortalecer o espírito. Então, vamos fazer uma analogia com a malhação, a musculação física. A musculação física, geralmente, né? A musculação, você vai lá na academia e o primeiro que você faz é uma avaliação para saber em que estágio você se encontra. Quem tenha que sair, fiquem à vontade, né? Vai ficar gravada, depois vocês podem recuperar o que tenham que recuperar.
Então você chega na academia, faz uma avaliação e o personal trainer diz para você, olha, você está um pouco acima do peso, então, bom, primeira coisa, você tem que perder peso. Depois que você chegue no peso ideal, mais ou menos, né, vamos começar a construir, vamos ganhar massa magra. Aí você começa a musculação e efetivamente você começa a se fortalecer. E uma vez que você já está bem mais estável fisicamente, perdeu massa gordura, ganhou massa magra, agora já está mais fortalecido, então agora você faz um treino, uma rotina para manter, entendeu? Então, isso acontece na academia. Na direção espiritual, mesma coisa, as 3 etapas do mesmo jeito. Primeiro, estamos falando para iniciantes, aquelas pessoas que estão iniciando uma caminhada na vida espiritual. Então, a primeira etapa para esses iniciantes é perder gordura, isto é, desapego do pecado, desapego das minhas paixões desordenadas, deixar do lado os maus hábitos, perder gordura. Segunda etapa, ainda dos iniciantes, já você perdeu todos esses defeitos, ou pelo menos está bem mais controlado, não podemos dizer que perdemos completamente, mas, porque fica sempre aí uma coisa latente, né? Então, mas você fez um esforço e mantém esse esforço para perder todas essas faltas, né? E agora você começa a construir, a ganhar massa magra, a musculação. O que quero dizer com isso? Começar na prática das virtudes. Começar na prática dos bons hábitos, né? Aí você já vai ficando bem mais fortalecido. Primeira etapa, perder os maus hábitos. Segunda etapa, ganhar em virtudes, em bons hábitos. E terceira etapa, a manutenção. Você faz um treino, uma rotina física na academia, você faz um programa de vida, um plano de vida espiritual com o diretor espiritual, que vai indicar os passos que você tem que dar para poder continuar crescendo nessa caminhada espiritual. Em analogia. Isso para os iniciantes. Para quem está bem mais avançado na vida espiritual, né? Serão geralmente 2 etapas. Você já superou essas 3 primeiras que eu já falei, de tirar gordura, de ganhar massa magra, de manter, né? Nos mais avançados serão geralmente 2 etapas. A primeira etapa é aquela pessoa que já se deixa guiar pela razão iluminada pela fé. Já estamos em outro patamar. Pessoa que se deixa guiar pela razão iluminada pela fé. Essa etapa se caracteriza pelo predomínio das virtudes. Essa pessoa é uma pessoa virtuosa. Não é santa, mas é virtuosa. Se caracteriza também por ter uma vida sacramental, uma vida de oração e uma vida litúrgica firme. Já é uma pessoa que está mais avançada e depois tem um verdadeiro autoconhecimento e uma luta contra o pecado. Essa pessoa já tem uma maior intimidade com Deus. Essa é a primeira etapa dos avançados. Segunda etapa dos avançados, aqui entram os dons do Espírito Santo obrando na pessoa. Quando a gente recebe os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo tem o dom de conselho, de sabedoria, de fortaleza. Vocês dediquem um tempinho a procurar todo esse tema do Espírito Santo no catecismo e vocês se vão dar conta como o Espírito Santo atua por meio desses dons na pessoa. Mas estamos falando de outro nível de vida espiritual. Essa pessoa não apenas se deixa guiar pela razão iluminada pela fé, quanto já o Espírito Santo obra dentro dela. E o que já falamos anteriormente, o discernimento de espíritos, que serão em algumas pessoas fenômenos extraordinários que Deus permite. É isso.
Então, são 2 etapas, 2 avançados. Um ponto mais para frente, instrumentos de trabalho dentro da direção espiritual. Instrumentos de trabalho dentro da direção espiritual. Já falamos, fizemos essa analogia entre academia e direção espiritual. Então, se na academia você tem um treino, uma rotina física, o primeiro instrumento para crescer na vida espiritual é ter um programa de vida, um plano de vida. E hoje não vou explicar isso porque nós vamos a entreter outra hora, né, pelo menos, para explicar em que consiste o plano de vida. Mas é um instrumento de crescimento, é um meio indispensável para poder, de uma maneira concreta, estar avaliando o crescimento espiritual que você está tendo. É um meio, não, vamos dizer, não é obrigatório, não é indispensável, mas é uma ajuda muito grande ter um programa de vida espiritual, um plano de vida espiritual. É o primeiro dos instrumentos. Segundo, um autoconhecimento pessoal. Pessoal, claro, autoconhecimento, né? Então, a que me estou referindo? Atualmente existem instrumentos para você se conhecer como pessoa. Que importante é saber a sua caracterologia, seu temperamento, seu tipo de personalidade. Se conhecer como você reage diante dos estímulos do mundo, das circunstâncias, de tudo, né? Então, isso já seria um passo dado para frente quando você se conhece a si mesmo e seria realmente um grande instrumento para você continuar crescendo. Não estou falando que seja o mais importante, mas é uma base muito sólida, muito firme, na qual você pode continuar construindo. E terceiro elemento, terceiro instrumento, na direção espiritual, um carisma próprio. Que é importante ter um carisma próprio para poder saber dirigir e aconselhar a pessoa. Porque é diferente quando uma pessoa participa de um carisma, só por colocar um exemplo, uma pessoa que participa do carisma franciscano e de uma pessoa que participa do carisma do Reino Cristo. Então, o carisma franciscano tem toda uma metodologia, tem toda uma espiritualidade, então essa pessoa vai crescer e desenvolver sua vida espiritual de acordo a esse carisma. E a pessoa do Reino Cristo vai desenvolver seu crescimento espiritual de acordo ao próprio carisma. Então, por isso é importante que a pessoa, além de um plano de vida espiritual, além de se conhecer a si mesma, se identifique com algum carisma próprio. Não estou falando que seja indispensável, porque você pode dizer, bom, tem pessoas que não pertencem a uma congregação ou a um movimento, mas pertencem sim a uma comunidade eclesial. Então, se identificam com uma comunidade dentro da Guadalupe, dentro da Perpétuo, dentro da... Entendeu? Então, é muito mais fácil poder aconselhar a uma pessoa que já se identifica com um carisma, porque não é a mesma coisa. Às vezes, o que acontece? Colocando exemplos da experiência que eu tenho, né? Fala, os legionários de Cristo, os milionários de Cristo, eles não vivem na pobreza. Os franciscanos, sim, eles andam todo de sandália, como sandália mesmo? De chinelo. Sim. O que vocês não sabem é que os legionários de Cristo temos um quarto, podem subir aqui em cima, onde vamos morar, um espaço do tamanho praticamente da cama e da mesa que vai estar do lado, e que esse é o estilo da pobreza que nós vivemos e praticamos, e que nos apresentamos o melhor possível, de uma maneira limpa, distinguida, porque vocês merecem essa apresentação. Essa é a pobreza que o legionário vive. Nós temos 3 calças e 3 camisas. E muito simples, muito fácil. Você abre o armário, é branco e preto. Essa é a pobreza legionária. Mas não podemos
dizer que vamos viver a pobreza franciscana porque os franciscanos é outro estilo de pobreza. E não estou julgando ninguém, mas são diferentes carismas. Então, para dirigir a pessoa, para que essa pessoa encarne o próprio carisma, viva seu carisma, pues tem que ter uma afinidade, uma identificação com o próprio carisma, né? Bom, vamos já quase terminando. Agora vou dar, não sei se aqui se encontram algumas pessoas, acredito que sim, por aí vai chegar algumas pessoas, inclusive leigas, né, que nos estão ajudando a dirigir pessoas, a acompanhar pessoas espiritualmente. Agora vou dar alguns conselhos para aquelas pessoas e valem também inclusive para os responsáveis de equipe, que vocês têm que dar diálogo de formação, sabe? Então esses conselhos valem para aquelas que estão nesse status de responsáveis, de diretoras, de acompanhantes. Conselhos que a mim me ajudam e que eu transmito para vocês com humildade. Se ajuda para vocês, podem praticar. Primeiro conselho: ser agentes de promoção da direção espiritual. Promover a direção espiritual. Quem já teve a sorte de ter uma direção espiritual e de ter experimentado na própria vida os frutos da direção espiritual, quer que outra pessoa tenha a mesma experiência e recomenda. Por que você não faz uma direção espiritual? Então, primeira coisa, se transformar em agentes da promoção da direção espiritual. Convidar outras pessoas, faça a experiência. Segundo conselho, saber acolher as pessoas. Saber acolher as pessoas. Isto é aquele primeiro estágio, né? A acolhida espiritual. Acolher, saber escutar, saber respeitar as circunstâncias que essa pessoa está passando nesse momento da vida dela. Então, ser muito acolhedores. O Papa Francisco falava para os sacerdotes, não falando da direção espiritual, mas falando da confissão. Ele dizia: saibam acolher aos penitentes no confessionário, porque muitas vezes quem chega aí já vai nervoso, vai preocupado, vai com medo de não saber o que vai encontrar aí. E se o sacerdote no confessionário não recebe ao penitente com aquela acolhida, provavelmente nunca mais vai voltar. Então isso vale não apenas para o confessionário, mas também para a direção espiritual. Ser acolhedores. Terceiro conselho: identificar que tipo de ajuda a pessoa está precisando. Saber entender que tipo de ajuda a pessoa está precisando. Porque provavelmente está precisando apenas isso, uma acolhida, um conselho, que já falamos, uma coisa concreta, pontual, só. Ou provavelmente está precisando um acompanhamento. Ou provavelmente está precisando uma direção espiritual. Saber identificar o que essa pessoa está precisando. E, além disso, saber identificar quando a pessoa acha que está procurando uma direção espiritual, mas na verdade o que essa pessoa precisa é um acompanhamento profissional. Quantas vezes a pessoa vem com situações de fobias, de ansiedade e acha que a direção espiritual vai ajudar? Pode até ajudar, mas o que essa pessoa está precisando é uma terapia psicológica, outro tipo de ajuda. Então, o diretor espiritual tem que saber identificar que tipo de ajuda a pessoa está precisando. Outro conselho. Seguinte conselho para os diretores espirituais responsáveis, acompanhantes, né? Honestidade, fidelidade e liberdade. Honestidade, primeiro. Honestidade para saber que o que você vai dar de conselho para aquela pessoa não é o que você quer, mas o que o Espírito Santo está querendo para essa pessoa. Você tem que ser muito honesto. Uma pessoa pode vir para mim a pedir um acompanhamento, vamos pensar, um jovem que está discernindo a vocação dele. E ele me diz: padre, eu me sinto com aquela inquietação vocacional, mas não me identifico com o estilo legionário. E na conversa ele vai colocando elementos e você diz:
efetivamente essa pessoa está chamada ao sacerdócio diocesano. Então, não porque eu sou legionário, eu vou falar para ele, não, venha conosco, você tem que ser legionário. Então, você tem que ser muito honesto. Você tem que dar o conselho que a pessoa está precisando e que o Espírito Santo está querendo para ele. Entendeu? Pessoas que vêm, conhecem o Reino Christi e que imediatamente fazem clique e se identificam logo. E tem pessoas que, inclusive, às vezes, de muito tempo, não é meu lugar. Então, você tem que ser honesto para dizer, é assim ou não é assim. Honestidade. Segundo, eu falei humildade? Fidelidade. Então, desculpas, é humildade. A fidelidade, já falei, fidelidade sim, a direção espiritual, mas neste caso, humildade. Estamos falando dos conselhos para os diretores espirituais. Então, honestidade, humildade. Humildade por quê? Porque nem sempre você vai ter uma resposta a dar para aquele dirigido. Uma vez, estou falando da minha experiência, sempre desde o início falei que estou transmitindo coisas da experiência. Uma vez me chegou uma senhora com uma situação muito complicada na vida dela e eu fui claro para ela. Eu falei, me desculpe senhora, mas eu acho que eu não tenho condições de ajudar você nestas circunstâncias. E ela me fez ver a situação e ela me disse, eu sei, padre, que você não é a Nossa Senhora de Lourdes para fazer um milagre, mas eu quero que você me escute. Quantas coisas você pode ajudar a pessoa só escutando? Mas tem que ser humilde para reconhecer, eu não tenho um conselho nessas circunstâncias. Então, honestidade, humildade e o terceiro conselho, liberdade. Liberdade, porque também é verdade que muitas das vezes vem a pessoa e vamos supor que se me apresenta aqui na minha frente uma pessoa que recebe os estigmas. Eu não tenho experiência nisso. Então, eu tenho que falar com liberdade para essa pessoa. Não posso me deixar levar pelo respeito humano e dizer sim, eu quero ficar bem diante dele e dizer, claro que sim, vamos dar continuidade. Não, eu tenho que ser livre para dizer para ela, olha, procure outro diretor espiritual porque eu não tenho a capacidade para acompanhar você nessas circunstâncias. Ou vamos supor, a pessoa também, não apenas liberdade para o diretor espiritual, mas liberdade para o dirigido, de dizer, padre, até aqui acabou nosso acompanhamento. Por quê? Porque ou vou mudar de cidade, ou vou mudar de paróquia, ou vou mudar de diretor espiritual mesmo. Então, liberdade. É uma ajuda. Você não pode, como diretor espiritual, como responsável, como acompanhante, perder essa primeira característica. Eu sou um instrumento, eu sou uma ajuda, estou dando um serviço. Então, um serviço livre que a pessoa pode aceitar ou rejeitar em qualquer momento. Honestidade, humildade, liberdade. E último conselho para os diretores espirituais, respeitar os tempos de Deus. Naquele livro do Pequeno Príncipe, encontramos uma frase muito dele, né, que ele diz, devemos começar pelo início e acabar pelo final. O Pequeno Príncipe fala isso. Devemos começar pelo início e acabar pelo final. Esse conselho do Pequeno Príncipe não adianta na direção espiritual. Na direção espiritual, devemos começar por onde Deus quer e devemos continuar por onde Deus marca, por onde Deus está dizendo. O que acontece? Muitas vezes já falei disso nos retiros espirituais. Quando eu estou dando a meditação, eu falo para vocês, essas ideias que eu estou dando, se vocês acham uma palavrinha, uma ideia que está dando muita luz para vocês, fiquem aí, continue desenvolvendo isso. Não me siga a mim, siga o Espírito Santo, por onde o Espírito Santo está levando você. E então, não porque temos um plano de vida já marcado, com um ponto, um programa, um guia e um calendário, e você diz, semana que vem eu tenho que trabalhar nisso. Mas se o Espírito Santo está dirigindo por outro lado, siga o Espírito Santo.
Entendeu? Então, na direção espiritual, os tempos são os tempos de Deus. É importante ter consciência disso. São muitos elementos. Fazendo um reconto, o tema atualmente, o tema da direção espiritualmente, segundo falamos da terminologia. Em um terceiro momento falamos, que mais falamos? Falamos da origem da direção espiritual num percurso histórico. No quarto momento falamos dos elementos integrantes da direção espiritual, que foram vários. Quinto, foram os instrumentos de trabalho na direção espiritual. Sim, foi isso? Exatamente. Conselhos para diretor espiritual. E agora vamos tentar de juntar tudo. E agora vamos tentar de dar uma definição da direção. O que é a direção espiritual? Dentro desse percurso falamos que não é, e então agora vamos tentar de definir, dar uma definição da direção espiritual. E vou oferecer três definições de vida espiritual, e a partir dessas definições, então vamos encerrar com as conclusões. Primeira definição de direção espiritual. A direção espiritual é a ajuda que um cristão dá a outro através de seus conselhos de cara a melhorar a vivência da sua fé, aumentando as suas virtudes, principalmente as sobrenaturais, mas também as humanas, assim como a sua disponibilidade para cumprir a vontade de Deus. Essa é uma primeira definição de direção espiritual. A segunda é a mesma, mas formulada de outra maneira. A direção espiritual é uma ajuda espiritual na Igreja Católica que um cristão qualificado, livremente elegido, presta a outro que se lhe confia para ser guiado no desenvolvimento da sua vida cristã em docilidade ao Espírito Santo. Segunda definição. E uma terceira e mais corta. A direção espiritual é a arte de conduzir progressivamente as almas desde os inícios da vida espiritual até as cimas da perfeição cristã. Vocês podem ficar com aquelas que vocês acharem que mais se identificam, mas é a mesma coisa, só formulada de diferente maneira. Quis oferecer essas três definições baseado em tudo que já nos falamos, e agora, baseado nessas três definições, vou encerrar com algumas conclusões. Primeira conclusão. Das anteriores definições, destaco primeiro o tema da ajuda. A direção espiritual é uma ajuda, é um serviço, não é uma imposição. É uma ajuda que um cristão mais experiente e qualificado, seja sacerdote, religioso, consagrado ou leigo, dá a outro sacerdote, religioso, consagrado ou leigo, que está procurando orientação na sua vida cristã e conselho no conhecimento e cumprimento da vontade de Deus. Essa é a primeira conclusão que nós tiramos de toda esta apresentação. É uma ajuda. É uma ajuda de uma pessoa mais experiente, qualificada, que quer oferecer esse serviço de uma maneira livre. Segunda conclusão. Essa ajuda dada pelo diretor espiritual não supre ao dirigido, não supre a própria consciência do dirigido. Pelo contrário, essa ajuda é um apoio, é uma luz, é um acompanhamento. Não supre a consciência do dirigido, pelo contrário, a apoia, a ilumina e a acompanha. Segunda conclusão. Terceira conclusão. A direção espiritual não é um patrimônio dos perfeitos.
mas é sim uma muleta necessária para todo cristão. A direção espiritual não é um patrimônio exclusivo dos perfeitos, que se acham mais avançados, mas é uma muleta necessária para todo cristão. Ou seja, essa ajuda é para todos, jovens e adultos, homens e mulheres, casados e solteiros, inclusive casais. E esse é o tema que não vou abordar hoje porque teria que ser outra palestra. A direção espiritual para casais. Mas é para todos. Outra conclusão. A direção espiritual não se limita a uma geografia ou a uma determinada época. Isto é, vale desde a época de Jesus Cristo até hoje. E vale para todo canto da terra. Então, você muda de cidade, você muda de país, procure seu diretor espiritual. Era apenas uma ajuda da época de Cristo, da época dos reis? Não, até hoje. Então, a direção espiritual não se limita a uma geografia nem a uma época histórica. Outra conclusão. A direção espiritual não é uma confissão dos pecados, que é um sigilo. E aqui a grande diferença da direção espiritual. Por isso que os leigos também podem ser diretores espirituais, porque não é uma confissão. A direção espiritual não é uma confissão dos pecados que representa um sigilo sacramental, mas cabe destacar que os temas tratados na direção espiritual se mantêm no segredo profissional e ético. Ou seja, os temas que você trata na direção espiritual são exclusivos dentro da direção espiritual. Não é uma coisa, uma conversa que você depois vai sair divulgando com outra pessoa. A aclaração. Algumas pessoas aproveitam a direção espiritual para se confessar, mas é outra coisa. Se confessam dentro da direção espiritual e depois continuam a direção espiritual. Por que a direção espiritual não pode ser uma confissão? Precisamente pelo sigilo que tem a confissão. Quando você tem um sigilo sacramental, você está amarrado de tudo. Ou seja, que você não pode dar continuidade aos temas tratados dentro da confissão. Porque você não pode falar disso. É um segredo, é um sigilo que você leva até o túmulo. Coisa diferente da confissão, da direção espiritual. Os temas da direção espiritual, mesmo sendo um segredo, você pode dar continuidade. Porque é um segredo profissional. Quando você vai com um médico, eles têm um segredo profissional e ético. Você vai e abre seu coração e diz, eu tenho estes sintomas, né? E aquele médico não vai divulgar seu expediente para outra pessoa, a não ser que você dê essa liberdade para ele, para pedir outro conselho profissional. Então, na direção espiritual, não é uma confissão, porque se a pessoa está precisando uma continuidade, um seguimento, um acompanhamento, então o que ficou dentro da confissão, ficou aí. Você não dá seguimento a isso. Na direção espiritual, você pode dar continuidade. A direção espiritual, outra conclusão, não é uma mediação sacramental, mas não por isso deixa de ser uma mediação eclesial. Ou seja, não é um sacramento. A direção espiritual não é um sacramento, mas é uma ajuda eclesial no progresso espiritual dos fiéis. Ou seja, já falei que a direção espiritual se dá dentro da Igreja Católica. Então, é isso. Não é um sacramento, mas é uma ajuda dentro da Igreja. Outra conclusão. A direção espiritual é uma ajuda para encontrar, conhecer e cumprir a vontade de Deus, melhorando a vivência da fé e aumentando a prática das virtudes sobrenaturais, mas também humanas. Já falamos disso, né? Que é integral e integradora. É para encontrar de uma maneira mais clara
a vontade de Deus na nossa vida e para crescer na virtude, não apenas sobrenaturais, fé, esperança e caridade, mas também nas humanas, que podem ser muitas, né? A direção espiritual, outra conclusão. A direção espiritual, e com isso vou encerrar praticamente, nos ajuda a descobrir a vontade de Deus. Uma pergunta que fizeram foi isso: como se descobre a vontade de Deus numa direção espiritual? A igreja nos oferece meios para descobrir a vontade de Deus pessoal na nossa própria vida, né? 2 elementos a considerar para encontrar a bondade de Deus em qualquer um. Primeiro, praticar os mandamentos. É vontade de Deus seguir, cumprir os mandamentos da lei de Deus. Está claríssimo. Não existem exceções. Para encontrar a vontade de Deus na minha vida, primeira, cumpre os mandamentos. O que falou Jesus para o jovem rico? O que devo fazer para alcançar o céu? Cumpre os mandamentos. Então não é uma coisa que o diretor espiritual está inventando. Primeiro passo para encontrar a vontade de Deus na nossa vida, cumpre os mandamentos. Segundo grande tema para cumprir a vontade de Deus na nossa vida, cumprir as responsabilidades próprias de seu estado de vida, que não são as mesmas para todos. Quais são as responsabilidades de um casado? Diferentes das responsabilidades de um solteiro. Quais são as responsabilidades de um sacerdote? Diferentes das responsabilidades de um casado. Então, veja, já pelo menos aí já temos 2 grandes elementos para encontrar a vontade de Deus nas nossas vidas. Cumpre os mandamentos, cumpre as responsabilidades próprias de seu estado de vida. E um terceiro elemento, que aí já varia de pessoa a pessoa, depende das circunstâncias, dos tempos e dos lugares onde a pessoa se encontra. São elementos que nos ajudam a descobrir a vontade de Deus para essa pessoa concreta. Uma pessoa que está doente e está no hospital, eu não posso exigir para ela cumpra o preceito dominical quando não pode sair do hospital. Mas uma pessoa que está em casa assistindo à televisão, qual é a vontade de Deus para ela? Vá à missa no domingo. Entendeu? Está vendo? Então, existem elementos bem concretos que nos ajudam a identificar qual é a vontade de Deus para cada pessoa, dependendo das circunstâncias, das pessoas, dos tempos, dos lugares. Então, são apenas 3 elementos para descobrir. Tem pessoas que acham, não, é muito subjetivo saber qual é a vontade de Deus. Não. Deus fala. Temos que ter essa visão sobrenatural, a atenção e a docilidade do Espírito Santo. E vou encerrar apenas com uma frase, né? Tomara que todos façamos essa experiência, lembrando daquela passagem da pesca milagrosa, na Sagrada Escritura, quando Jesus Cristo aparece para os apóstolos, né, que estão passando a noite inteira aí e não pescam nada, e de repente Jesus Cristo ressuscitado aparece para eles, e dizem eles, é o Senhor. É o Senhor. Pois tomara que todos nós tenhamos essa visão sobrenatural quando comecemos a praticar com fidelidade e constância a direção espiritual, de achar no seu diretor espiritual a Deus mesmo. É o Senhor. Que visão sobrenatural mais bonita, que firme, que forte, de saber que na direção espiritual estamos para encontrarnos com o Senhor. É o Senhor. Eu peço para Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que todos tenham essa oportunidade, né, de fazer a experiência de Cristo. É o Senhor. Muito obrigado. Meu Deus, desculpas porque me excedi muito do tempo, né? Já se passaram praticamente 1h45. Vamos dar os últimos 15 minutos, se vocês ainda têm tempo. E se existisse alguma pergunta do que eu falei, ou alguma pergunta das que vocês já tinham formulado e não respondi, então fiquem à vontade.